Neoevangelicalismo, um movimento pernicioso. Emanuel Bose. Definição e história do movimento neoevangélico. O novo evangelicalismo é um movimento organizado entre as igrejas evangélicas, cujo objetivo é apagar seu espírito separatista para aproximá-las do mundo e ser menos rígidas em sua interpretação da Bíblia. Este movimento começou na década de 1940 nos Estados Unidos sob a liderança de Harold John Ockenga, um pastor e autor muito influente. Ele fundou o Instituto de Teologia Fuller, que treinou milhares de pastores nesse sentido. O neoevangelicalismo é um compromisso entre o modernismo e o fundamentalismo. Explico. A partir do século XVIII, a Bíblia foi atacada por todos os lados por teólogos que se diziam cristãos, principalmente da Alemanha. Em resposta a esse chamado movimento modernista, que questionava a inspiração da Bíblia, os milagres e a ressurreição de Jesus entre outros, um chamado movimento fundamentalista surgiu nos Estados Unidos. Seu objetivo era ensinar novamente grandes verdades cristãs. Seus 5 pontos básicos eram: o nascimento virginal de Jesus, sua morte expiatória, sua ressurreição, a inspiração e inerrância da Bíblia, a realidade dos milagres descritos na Bíblia. Sob a influência do inglês John Darby, de 1800 a 1882, a expectativa da volta de Jesus Cristo e o arrebatamento da Igreja formam um sexto tema que se pode somar aos anteriores. As igrejas apegadas a esses fundamentos decidiram separar-se completamente das denominações modernistas ou liberais. O neoevangelicalismo inventado por Ockenga tinha vários objetivos. 1. Diálogo com todas as denominações, chega de separação de igrejas. 2. Para se conformar mais com o mundo para atraí-lo para Cristo, não mais separação com o mundo. 3. Redefinir a teologia de acordo com as necessidades do momento, chega de convicções assertivas. 4. Ser reconhecido intelectualmente, acabou com o desprezo das elites pelos cristãos convictos. 5. Fazer missa para evangelizar, finalizou a evangelização realizada por uma única igreja. Como Ockenga deixou claro em seu discurso inaugural em 1948, definindo o movimento neoevangélico, o neoevangelicalismo difere do modernismo na medida em que aceita o sobrenatural e insiste em manter as doutrinas fundamentais da Bíblia. O neoevangelicalismo difere do fundamentalismo por rejeitar seu separatismo e se engajar com determinação no diálogo teológico de nosso tempo. O neoevangelicalismo traz um novo suporte para a aplicação social, política e econômica do Evangelho. Os novos evangélicos insistem em redefinir a teologia de acordo com a necessidade do momento. Desde então, esse movimento se espalhou para igrejas em todo o mundo. É para o bem. Um exame bíblico dos objetivos do novo evangelicalismo. 1. Diálogo com todas as denominações, chega de separação de igrejas. A palavra de Deus é clara para nós sobre a separação do erro, não se coloquem com os infiéis sob um jugo estrangeiro. Porque qual é a relação entre a justiça e a iniquidade? Ou o que a luz e as trevas têm em comum? 2 Coríntios 6 versículo 14. Em várias ocasiões, em suas cartas pastorais, o apóstolo Paulo pede aos fiéis que se separem daqueles que não ensinam a sã doutrina. Se alguém ensina falsas doutrinas e não se apega a essas palavras de nosso Senhor Jesus Cristo, e à doutrina que é segundo a piedade, se ensoberbece e nada sabe. Separe-se dessas pessoas. 1 Timóteo 6 versículos 3, 5. Em nenhum lugar da Bíblia Deus abençoou o ecumenismo. Moisés não fez aliança com Faraó. Josué não fez aliança com os cananeus. Jesus não colaborou com os fariseus. Paulo não procurou um compromisso com os falsos mestres. Como igreja, não devemos entrar em diálogo com aqueles que rejeitam as doutrinas fundamentais da Bíblia. Eva conversou com a serpente, e deu errado. Um debate, talvez um confronto de ideias, mas nenhum compromisso pode ser feito nas verdades essenciais da palavra de Deus. 2. Para se conformar mais com o mundo para atraí-lo para Cristo, não mais separação com o mundo. Essa ideia popularizada em nosso tempo por Rick Warren em seu livro, A Church Driven by Essentials, o marketing religioso está em pleno andamento ao redor do mundo. É preciso que as pessoas de fora de nossas igrejas se sintam bem entre nós, graças a um ambiente, vestimentas, músicas e falas que se assemelham às do mundo. Não se trata de falar de juízo, de pecado, de arrependimento, de sacrifício, etc. Mais uma vez, a Bíblia é clara:
pregamos Cristo crucificado, escândalo para os judeus e loucura para os gentios, mas o poder de Deus e a sabedoria de Deus para aqueles que são chamados, tanto judeus como gregos. 1 Coríntios 1 versículos 23, 24. Você pode atrair pessoas por meio de técnicas, mas somente o poder de Deus que se manifesta através do Evangelho da cruz pode realmente salvar uma alma. Não devemos procurar agradar aos homens, mas a Deus, e agora, é o favor dos homens que eu desejo, ou de Deus. Estou procurando agradar aos homens. Se ainda agradasse aos homens, não seria servo de Cristo. Gálatas 1 versículo 10. 3. Redefinir a teologia de acordo com as necessidades do momento, chega de convicções assertivas. A ideia de que existe uma verdade absoluta tornou-se inaceitável. Em nome de uma falsa tolerância, o cristão deve abrir mão de ter convicções e aceitar que todas elas contêm alguma verdade. O casamento homossexual, o aborto, as relações com outras religiões, a teoria da evolução, etc. São ideias que tentam nos fazer aceitar como boas, enquanto a Bíblia as declara más. Esses compromissos podem ir longe, como mostrado em uma entrevista de televisão com Billy Graham apresentada por Robert Schuller, Hora do Poder 31 de maio de 1997. O que Deus está fazendo hoje? Ele chama as pessoas do mundo para o seu nome, sejam eles de origem muçulmana, budista, cristão incrédulos, eles são membros do corpo de Cristo porque foram chamados por Deus. Eles podem até não saber o nome de Jesus, mas eles sabem em seus corações que precisam de algo que não têm, e se voltam para a única luz que têm. Creio que estão salvos e estarão conosco no céu. A nosso ver, porém, a palavra de Deus é clara. Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. João 14 versículo 6. Os ensinamentos inspirados contidos na Bíblia foram transmitidos a nós, uma vez para sempre, escreve o apóstolo Judas, versículo 3. Eles não precisam ser redefinidos de acordo com as necessidades do momento. Muitas coisas mudam e evoluem com o tempo. Temos eletricidade, nossas igrejas usam instrumentos musicais modernos, temos veículos motorizados e assim por diante. Mas no que diz respeito às verdades bíblicas do Evangelho e do Novo Testamento, elas são estabelecidas de uma vez por todas, e Deus nos adverte contra tirar ou acrescentar algo à sua palavra. O Espírito Santo nos havia advertido desde o início: pregue a palavra, insista em toda ocasião, favorável ou não, repreenda, censure, exorte, com toda a mansidão e instrua. Pois chegará o tempo em que os homens não suportarão a sã doutrina, mas, tendo o desejo de ouvir coisas agradáveis, darão a si mesmos muitos mestres segundo os seus próprios desejos, e desviarão os seus ouvidos da verdade, voltando-se para as fábulas. 2 Timóteo 4 versículos 2, 4. 4. Ser reconhecido intelectualmente, acabou com o desprezo das elites pelos cristãos convictos. O intelectualismo, o uso da filosofia, da psicanálise, a busca do reconhecimento do mundo, são armadilhas para os cristãos. Paulo, fariseu exemplar, formado pelo famoso Rabi Gamaliel e instruído na cultura greco-romana, deixou tudo isso de lado para pregar o Evangelho. Quanto a mim, irmãos, quando fui ter convosco, não foi com superioridade de linguagem ou sabedoria que fui anunciar a vocês o testemunho de Deus. Pois nunca pensei em saber outra coisa entre vocês, senão Jesus Cristo e Jesus Cristo crucificado. Eu mesmo estava com você em um estado de fraqueza, medo e grande tremor, e o meu falar e a minha pregação não se basearam em palavras persuasivas de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder. 1 Coríntios 2 versículos 1, 4. Ouça como nosso Senhor Jesus falou, com simplicidade, mas com profundidade inigualável. Não devemos buscar ser aceitos pelos grandes deste mundo, eles são do mundo, portanto eles falam do mundo, e o mundo os ouve. Nós somos de Deus, aquele que conhece a Deus nos ouve. Quem não é de Deus não nos ouve. Assim conhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. 1 João 4 versículos 5, 6. 5. Fazer missa para evangelizar. Finalizou a evangelização realizada por uma única igreja. O neo-evangelicalismo usa os conceitos do marketing moderno. Para impressionar o mundo, você tem que mostrar que é numeroso. Por que não mostrar uma frente unida composta por todos os cristãos? Por que não usar todos os meios para trazer as pessoas à igreja?
Billy Graham deu um mau exemplo ao organizar suas cruzadas evangelísticas, de mãos dadas com os bispados católicos e com as igrejas liberais. Muitas igrejas neo-evangélicas usam um modelo de show business, palco, luzes, música pop, teatro, etc., para atrair multidões. Curiosamente, a Bíblia revela que Deus não depende das massas para obter suas vitórias. E o Senhor disse a Gideão: o povo que tens contigo é demais para eu entregar Midian em suas mãos, eles podem se gloriar contra mim e dizer: foi minha mão que me livrou. Juízes 7 versículo 2, Jonatas, filho de Saul, disse ao companheiro: nada impede o Senhor de salvar por meio de poucos como de muitos. 1 Samuel 14 versículo 6, e o Senhor disse a Zorobabel: não por força nem por força, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos exércitos. Zacarias 4 versículo 6. Deus se deleita em confundir as coisas fortes do mundo com as coisas fracas tornadas poderosas por sua mão. Considerai, irmãos, que entre vós que fostes chamados não há muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos nobres. Mas Deus escolheu as coisas loucas do mundo para confundir as sábias, Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. Para que ninguém se glorie diante de Deus. 1 Coríntios 1 versículos 26, 29. Conclusão. A princípio, os neo-evangélicos tinham a mesma doutrina dos fundamentalistas. No entanto, seu movimento carregava em si o veneno que o corromperia, a redefinição da teologia de acordo com as necessidades do momento. Isso se chama pragmatismo. Em outras palavras, o fim justifica os meios. Deus não é para o pragmatismo, mas para a verdade e a retidão. Nem todos os meios são bons. Deus tem sua maneira de agir, que parece louca ou escandalosa aos homens, mas que é poderosa para a salvação. Um provérbio bíblico diz: alguém colocará fogo no peito sem que suas roupas peguem fogo. Andará alguém sobre brasas sem que se queimem os pés. Provérbios 6 versículos 27, 28. Não é possível conformar-se com o mundo e cooperar com pessoas que rejeitam a autoridade da Bíblia sem acabar se comprometendo e abandonando suas convicções. O evangelho social e politicamente correto que o neo-evangelicalismo prega não é mais o evangelho de Jesus Cristo, não fala mais sobre arrependimento e expiação, mas simplesmente quer melhorar o mundo. Isso é bom, mas é uma perda de tempo. O Senhor disse que devemos esperar segundo a sua promessa, novos céus e nova terra, onde habita a justiça. 2 Pedro 3 versículo 13. Se Deus quisesse que mudássemos o mundo por meio da ação social ou política, o próprio Senhor Jesus o teria feito. Ele teria procurado libertar Israel do jugo romano, ele teria concordado em ser feito rei, ele não teria dito a Pilatos: meu reino não é deste mundo. João 18 versículo 36. A melhor ilustração bíblica que desqualifica o neo-evangelicalismo vem do primeiro livro de Reis, capítulo 22, quando o apóstata Acabe, rei de Israel, convida Josafá, o fiel rei de Judá, para se juntar a ele na guerra. Contra os infiéis sírios, Josafá aceita sem consultar o Senhor. Os sírios representam o mundo não convertido, Acabe representa o cristão liberal e apóstata, Josafá representa o cristão não-evangélico, ansioso por colaborar com seu irmão querido, a fim, pensa ele, de trazê-lo de volta à fé. Mas há um quarto homem, Micaías, o profeta, que representa o cristão ligado aos fundamentos. Por causa de sua má reputação, eu o odeio, porque ele não me profetiza bem, ele só profetiza o mal. Versículo 8. Separado dos falsos profetas, Micaías é finalmente esbofeteado e depois colocado na prisão porque ele havia dito que o Senhor iria não abençoe este empreendimento. Josafá, o rei neo-evangélico, não ouve o aviso divino e segue Acabe no campo de batalha onde quase é morto se Deus não o tivesse poupado pela graça. Jeú, o profeta, foi ao seu encontro e disse ao rei Josafá: devemos ajudar os ímpios, e tu amas aqueles que odeiam o Senhor. Por causa disso, o Senhor está zangado com você. 2 Crônicas 19 versículo 2. Josafá não pôs fim às suas associações prejudiciais desde que foi repreendido por Deus por ter traficado com Acasias. Eliezer profetizou contra Josafá e disse: visto que te associaste com Acasias, o Senhor destrói a tua obra. 2 Crônicas 20 versículos 35, 37. É claro que Josafá foi sincero, mas sinceridade não é suficiente.
Também era necessário buscar a vontade de Deus nesses projetos, e o profeta do Senhor havia dito bem: não subam. E ele destruiu sua obra aceitando uma aliança errada. O cristão de hoje também deve questionar a sua forma de agir, de fazer a igreja, de anunciar o Evangelho. Confio em meios humanos, carnais, em associações, programas, espetáculos ou no poder de Deus que se manifesta através do Evangelho? Cabe a nós responder: